Muito bom dia, vamos lá então começando essa quarta-feira, dia 25 de maio, sigo meu último dia aqui em Salvador, que eu vim dar algumas palestras por aqui, voltando hoje para São Paulo. Aprovado o arcabouço fiscal. Em breve eu vou fazer um vídeo hoje, postado no meio da tarde no meu canal do YouTube, sobre todas as mudanças que foram aprovadas na Câmara. Hoje tem mais 4 pontos a serem discutidos, que não deverão ser aprovados e, portanto, irá para o Senado, que deverá ser também aprovado por lá. Teve amplo apoio dos deputados, 372 votos a favor, 108 contra. Mostrarei todos os pontos. O principal dele foi que o Cajado, o relator, ele excluiu o aumento automático de gasto em 2024. Vamos entender em mais detalhes daqui a pouco, que eu compilei todos os principais pontos. E aqui é passar mais um pouco do dia. O dia no mundo, as bolsas mundiais continuam caindo. O ministro da Arábia Saudita, que pertence à OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo, falaram que deverão cortar a produção agora no começo do mês de junho, no seu encontro no dia 4, e que há, portanto, uma possibilidade desse corte que levaria ao aumento dos preços. Isso pode também complicar a Petrobras com a nova política de preços implementada aqui no Brasil, como eu já expliquei num vídeo agora. Se o petróleo sobe e a Petrobras continua vendendo abaixo do preço de paridade, isso pode complicar a empresa, como aconteceu anos anteriores, tá? Nos Estados Unidos, as bolsas também caindo, democratas e republicanos não chegam num acordo sobre o aumento do teto de gastos. Fiz um vídeo ontem com detalhes, mostrando gráficos, números, do que é esse limite da dívida, como isso pode impactar o seu bolso mil, como impacta aqui no Brasil os nossos investimentos e no restante do mundo, tá? Tá lá no meu canal do YouTube também, mas basicamente eles não chegaram nesse acordo e a partir de 1º de junho eles podem não mais ter caixa para pagar as suas despesas correntes e até mesmo os juros das suas dívidas. Não acho que isso irá acontecer, mas de qualquer maneira já vem impactando o mercado. Os títulos corporativos de renda fixa com grau especulativo, ou seja, de um risco maior, tem remunerado 500 basis points, ou seja, 5% a mais do que os títulos de grau de investimento. Isso é muita diferença. Isso não é tanta diferença para o grau de risco que o mercado está, ou seja, o mercado está excessivamente positivo ainda. As bolsas americanas caíram um pouco, mas está lá em cima, então, portanto, o mercado ainda não está totalmente comprado que os Estados Unidos pode dar um calote na dívida, o que eu realmente não acredito, mas isso pode sim, aliado a outros dados econômicos, mostrar um sinal amarelo nas bolsas americanas, inclusive nos títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, e impacta aqui no Brasil, tá? Alguns dados mostram, por exemplo, os preços de residências caíram, teve a maior queda desde abril de 2012, dependendo da metodologia e da região dos Estados Unidos, mas esse é um compilado na média. 37% dos americanos não seriam capazes de cobrir uma despesa de emergência de $400. 37% dos americanos, segundo um dado do Banco Central. Isso é muito perigoso, onde agora os americanos, que eu já mostrei em outros vídeos, está com a poupança na mínima histórica e o seu endividamento na máxima, com juros mais altos. A dívida do cartão de crédito, por exemplo, ultrapassou $1 trilhão, numa média de 25% de juros anual, que é um recorde histórico, tanto o número da dívida quanto a taxa de juros por lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, no Banco Central Europeu, eles mencionaram que a inflação ainda preocupa e muito, e que eles deverão ter sucessivas altas de juros por lá também, que impacta a moeda, não só o euro, não o dólar, mas também a moeda dos emergentes e naturalmente os nossos investimentos por aqui, tá? E falando um pouquinho do real, segundo até o Santander, ele mostrou um gráfico, o real frente ao dólar voltou ao nível pré-pandemia, ajustado pelo carrego no período, ou seja, você faz um ajuste, é um termo mais técnico, mas basicamente ajustado no período, corrigido no período ao longo do tempo, é como se o real já tivesse, não em valores nominais, mas ajustado aos níveis pré-pandemia. Isso, na minha opinião, é oportunidade para a gente continuar pouco a pouco, não de uma tacada só, ir dolarizando uma parte dos nossos investimentos. Não só por conta desse governo que impõe riscos no médio e no longo prazo, mas porque isso é Brasil, o Brasil é volátil e eternamente faz sentido a gente ter uma parte do nosso patrimônio dolarizado, que é o que eu falo para os meus clientes, e a gente ajuda, tanto na parte do Brasil, dos investimentos, quanto na parte lá fora. Uma ótima quarta e volto daqui a pouco com detalhes sobre o arcabouço.